irmãos! Tudo de bons? Tudo bem com vocês? Vou contar uma fofoca de novo pra vocês. A intenção dessa fofoca é pra gente refletir, né, das coisas aí que aconteceu. Não é pra focar nas pessoas, não quero que foquem na verdade, nem eu quero focar na pessoa. Devo dizer que eu tô envolvida, é óbvio, né? E também porque eu fiz merda nessa fofoca aí que eu vou falar. Pode ser que aconteça de ter críticas, muitas críticas, né, do pessoal aí que estiver assistindo o vídeo, mas eu acredito que isso pode acontecer com qualquer um. Não vou poder contar muita coisa porque, infelizmente, envolve muitas outras pessoas e aí fui aconselhada a não envolver, né, não falar, tipo, certas coisas que aconteceu que deveria, que assim, seria importante eu contar pra vocês. Vou tentando lembrar também que eu não lembro de tudo, tenho probleminha de memória, dizem que eu tenho probleminha de memória, eu esqueço muito rápido das coisas. Eu vou tentar me lembrar da sequência do que aconteceu, porque é que faz tempo já aconteceu. Aquelas pessoas que eu for citar, né, na história, eu vou ter que colocar apelidos aí. Eu entrei nessa empresa, né, já vai fazer 6 meses, vocês acreditam que eu tô 6 meses já nessa empresa? Passou muito rápido. Conheci muita gente lá, algumas são legaisinhas que dá pra ali ter uma conversa ou outra, e outras que não. Tem uma pessoa lá que desde que eu entrei lá, eu conheci ela e a gente dá muito bem. O nosso prazo de experiência no trabalho pra amizade tá dando tudo certo. Agora já se passou 6 meses, porque geralmente a pessoa não, assim, não bater com você, o santo não bater ou ter briga. É muito rápido que acontece isso, né? É coisa de 1 mês, 2 meses, assim, mais ou menos. Tem uns que não passaram pra experiência e tem outros que estão passando pra experiência até agora. Essa menina aí que eu conheci, eu vou chamar ela de Diva. Que desde o começo se deu bem, a gente se identificou bastante. Eu resolvi sentar com ela nos Q-Case, como é que fala? Nas horas de descanso, né? Eu não sentava com ela antes. Junto com a Diva, ela tinha uma amiga, né? Eu vou chamar essa amiga de abençoada. Nunca tinha visto ela, nunca tinha conhecido ela, sabe assim? Foi assim, eu sentei lá na mesa com a Diva e conheci essa abençoada. Parecia alto astral, né, de dar risada, de fazer brincadeira, então eu comecei a gostar dela, né? Gostei dela e a gente começou a se aproximar. Na época, ficava nós 4. Eu, uma amiga, né? A outra pessoa, eu vou chamar ela de amiga. A Diva é abençoada, então a gente começou assim, sempre assim, sentar juntas, ficar mais juntas assim, pra conversar, pra dar risada na mesa e tal. Aí às vezes é claro que eu ficava só com amigas, às vezes eu só ficava com a Diva, às vezes eu ficava só com a abençoada. E a abençoada, né, gostou de mim também, até então, que eu tinha visto, né. No começo, ela, do nada, ela falou, já que no começo eu não fui com a sua cara, eu achei você muito assim... na verdade, eu não entendi o que ela quis dizer, mas eu acho que ela não gostou que eu tinha ido sentar lá na mesa de primeira, e depois do nada comecei a trocar ideia, e aí eu achei que as brincadeiras que eu fazia com ela era recíproco. Ela achava que eu estava fazendo isso pra cutucar ela e tal, e enquanto isso eu tava achando que era de boa, que era, né, uma brincadeira entre nós duas ali. Quando eu ficava só com a abençoada, tinha lá os assuntos dela e tal, eu não sei que pende que passou na cabeça dela, ela começou a querer se abrir comigo pra falar da Diva. Isso que eu achava que as duas eram amigas. As conversas começaram leve, depois foi aumentando, foi pesando um negócio ali. E aí começava assim, já que a gente lá na mesa, lembra aquele dia lá na mesa e tal? Você viu só como a Diva falou isso, aquilo? Eu não gostei. Viu só como... Nossa, eu fui falar um negócio do meu marido que eu fiquei tão feliz que ele fez pra mim. Olha só como eu tenho um marido bom, a sorte que eu tenho. E ela pega e coloca o marido dela no meio, querendo comparar. Não comparação de melhor, porque os maridos das duas são totalmente opostos pelas coisas assim que elas falam do dia a dia. A abençoada se incomodava de alguma forma, né? E a Diva, eu entendia na época que ela queria meio que tirar sarro dela mesma, porque se a abençoada falava assim que o marido dela, sei lá, lava roupa, aí ela a Diva pegava e falava, meu marido nem a pau que lava a roupa, eu que tenho que lavar a roupa. E também eu falava pra ela, a gente se conhece há pouco tempo. Como você tem a cara de pau assim, a cara de pau não, né? A coragem de vir falar um negócio pra mim desse, sendo que você me conheceu através da Diva, né? E você fala uns negócios assim desse jeito, né? Se eu fosse você, tomava cuidado com o que você fala pras pessoas. Você não me conhece ainda o suficiente pra saber se eu vou lá e fofocar pra Diva. A desculpa que ela dava era, porque eu confio em você. Mas tudo ela falava, né? Pra tudo. O que eu falo aqui, eu falo na cara dela. Ou ela falava que eu já falou pra Diva. Então aí eu achava que era só um desabafo ali, que ela tava estressada com alguma coisa, né? Acho que eu já tentava umas 2, 3 vezes, assim, depende do que ela falava, eu tentava fazer ela mudar o pensamento dela, né? Eu achava que ela tava tendo uma visão errada, então eu tentava fazer ela mudar o pensamento, enxergar a Diva diferente, porque até então eu achava que as duas eram amigas, né? Ela nunca me ouvia, eu não tenho paciência, porque eu tento dar o conselho. Eu falo umas 2, 3 vezes no máximo, se não for, eu nunca mais falo também, não. Ela começou a falar que ela achava que a Diva tava com ciúmes da gente, de mim, da abençoada juntas, né? Realmente aconteceu de eu e a abençoada, sei lá, pegar um sábado pra ficar juntas e tal.
E aí, do nada a diva ligava, ela ligava normal, ligava por vídeo, ou ela falava assim, comentava, ai, vamos fazer alguma coisa juntos no final de semana? A abençoada comentava, falando que, já que isso não é do normal dela, ela não é de ficar assim, a gente não fica trocando no final de semana nas nossas folgas mensagem, ligações, a gente não fica se vendo, não sai. Então, assim, tá vendo? Ela, agora que eu tô com você, ela tá fazendo isso, então ela tá com ciúmes. Como é que eu vou duvidar da pessoa que dá pra ver que é amiga de uma pessoa que eu tô virando amiga também? Você não vai ficar pensando segundo as intenções vindo dela, né? Depois eu fui saber, gente, que é mentira, viu? Depois que eu conversei com a diva aí, ela falou, não, já, claro que não, é tudo mentira. A gente se falava todos os dias, o tempo todo, trocava mensagem, tentava combinar de sair e tal. Olha só isso. Um específico, né, pra dar assim um exemplo. Eu usava uma correntinha aqui, e essa correntinha era muito velha já. Nossa, já tava outra cor já. E aí ela comentou, a abençoada comentou, ah, já que eu tenho uma correntinha lá, bonitinha, novinha de ouro, eu vou dar pra você. Aí a diva ficou magoada, ela não gostou, ela falou bem na hora assim, nossa, a gente se conhece há 3 anos, você nunca me deu nada e você já vai dar pra Jaque uma correntinha de ouro ainda? Não era nem de ouro, era uma bijuteria, então assim, por isso que às vezes eu acho que ela fez de propósito mesmo, só pra cutucar mesmo a diva. Depois de que acontecia isso, na mesma, a gente voltava cada uma pra tua casa e ela queria sempre ficar ligando pra mim, ficar mandando mensagem depois de trabalhar, e ela falava, né? Ah, você viu já como ela tava com ciúmes? Ela se incomodou que eu ia te dar uma correntinha, meu. Eu dou minha correntinha pra quem eu quiser. A diva fica afirmando que ela não tava com ciúmes, que ela não teve ciúmes. Era só assim, o direito dela de conhecer a pessoa há 3 anos, querer cobrar uma coisa, sendo que, né, eu acabei de conhecer a menina lá e ela tá fazendo certas coisas comigo que com a diva não fazia. Mesmo assim, eu falei pra ela, isso daí pra mim é ciúmes, não tem outra. Você tá, e sem falar que você tá querendo comparar eu e você, se eu também me incomodaria com esses tipos de coisa, se eu conhecesse uma pessoa há 3 anos, vamos supor, e nunca fez nada por mim, vai fazer pra pessoa que acabou de conhecer. Eu não é certo se incomodar com isso, é óbvio, mas mano, eu tenho probleminha, gente. Eu sou ciumenta. E eu pensaria, bom, a pessoa não tem consideração por mim, né? Eu comecei a acreditar realmente que ela tava com ciúmes. E ficou muito, assim, repetitivo, a diva comentando. Eu comecei a ficar sem paciência. A diva, ela comentava as coisas, demonstrava os ciúmes dela, era diretamente, né, focado na abençoada. Não era pra mim. Então, assim, a abençoada teve vezes que ficava com raiva porque ela me cobrava falando assim, já que você precisa falar alguma coisa nessas horas na mesa, quando ela fala alguma coisa pra mim. Assim, eu falava, meu, mas não é pra mim que ela tá fazendo, isso é pra você. Então você que deveria conversar com ela, né? E eu falava pra ela, mano, você tá incomodado com os ciúmes dela? Chega e conversa com a diva, né? E ela nunca fazia isso, gente. Então, assim, pra tudo ela só ficava reclamando pra mim, criticando, mas na hora que é bom de ir lá correr atrás pra conversar, ela não fazia isso. A diva começou a ficar diferente comigo. Tá? Ela deu uma explicação dela lá, mas eu não vou ficar me explicando muito, que vai ficar muito comprido esse vídeo. Eu vou explicar, assim, mais ou menos a minha visão. Além desse demonstração de ciúmes, eu notei, eu senti isso, tá? Não tem como falar que não aconteceu, porque aconteceu sim. Pra mim, ela começou a mudar comigo. E aí eu fiquei puta da vida, porque, meu, o que eu tinha a ver com isso, cara? Ela tinha que mudar com a abençoada, porque ela que é amiga de 3 anos. A gente trabalha na mesma área, ela parou um pouco de ir lá, ela parou de conversar muito, a gente parou de ficar brincando lá mesmo, porque dava pra ver que o clima começou a ficar muito tenso. E tinha vezes que eu tentava trocar só, assim, um comentário com ela, né, só pra as duas não parecem de ficar conversando, que ficar só ali no mudo. Então, tipo assim, ela tava já lá na mesa na hora do jantar, não tinha ninguém, eu cheguei primeiro, e eu pegava e comentava uma coisa pra ela, e ela no celular, e ela tipo, parecia que não tinha ouvido, ou fingiu que não ouviu, eu não sei dizer. Ela fala que não foi de propósito que ela fez isso. Mas, mano, eu já tentei várias vezes falar alguma coisa com ela, ou só comentar, né? Jogar assim pra ela ouvir, pra ver se ela falava alguma coisa ou prestar atenção. E não prestava atenção. Fiquei muito puta, porque do jeito que ela é, que se você conhece a pessoa, das coisas que ela fala, se ela tivesse um problema, ela chegaria e conversaria. E não foi isso que aconteceu. Ela começou a agir desse jeito, e foi comigo, não foi nem com a outra lá, não. Por eu ter ficado com essas emoções, gente, porque eu tenho uns probleminhas de cabeça. Quando a emoção pesa mais que a minha razão, eu fico muito cega. Eu não consigo raciocinar por causa dessas merdas de emoções. Então, assim, na época, eu não cheguei pra conversar com ela porque eu tava puta da vida, tava com muita raiva. Por eu estar já desse jeito, né, eu acho que a abençoada se aproveitou pra começar a intensificar aí, né, piorar as conversas dela. Então ficou mais pesadas as conversas. Ela sempre queria falar da diva, sabe? Tinha horas que eu ficava de saco cheio
de ficar ouvindo, falando da diva o tempo todo, sendo que eu queria estar, sei lá, conversando de outras coisas, falando besteira, dando risada, e a outra só, assim, se concentrando na diva ali. Tinha vezes até que eu falava assim, mano, vamos mudar de assunto, porque já tá enchendo o saco, sabe? De ficar falando toda vez dela. Gente, eu não sei por que ela cascou de falar essas coisas pra mim, cara, eu não entendo. E eu não sei como ela confiou, porque eu podia falar tudo depois pra diva. Eu não queria me intrometer, né, gente? Eu tava com medo de falar pra diva, passar pela pessoa que tá fazendo fofoca leva e traz, as duas ficam de boa, no final eu que vou ser a ruim lá, fazendo a fofoca entre as duas pra acabar com a amizade. Eu não ficava falando da vida da diva nem pra ela, não. A única coisa que eu falei da diva, em alguns momentos, foi por causa do que tava acontecendo, porque tava me deixando muito irritada. Então eu comentava sobre isso. Eu falava, mano, que saco, meu, né? A diva tá agindo desse jeito. Ah, ela tá conseguindo por causa de um negócio desse, que sei lá o que. É tipo assim, a abençoada começou a piorar as críticas, né? Ou falar mal, meter pau na diva. Então, assim, foi pro nível de falar do marido da diva, né, criticar, querendo apontar o dedo, dos filhos da diva, da casa da diva. Se for pra você querer criticar a diva, ela deveria só focar na diva e o relacionamento entre as duas. Não nada a ver colocar a família dela no meio ou algo do tipo assim. A abençoada já falou do tipo assim, que a diva, ela tava sendo interesseira com o marido dela, porque a diva, ela não é mestiça, então ela depende do marido pra ficar aqui no Japão. Tinha coisas do passado que ela falava, né, relembrava, que ela queria fazer com que a diva fosse a malvada das histórias, né? Depois que eu conversei com a diva sobre isso, ela falava, não, Jaque, aconteceu, mas não foi exatamente dessa forma que ela tá te falando, que tá querendo me colocar eu como a maldosa ali da história. Era totalmente diferente. Ah, e também tinha esse negócio de ela sempre ficava querendo falar que a diva tá com inveja dela. Ai, porque eu tenho as minhas coisas de marca. Ai, porque eu tenho meu óculos, minha bolsa, minhas roupas. Eu tenho roupa novinha que ainda tá na etiqueta. E ela tinha orgulho de falar que tava na etiqueta. Tipo assim, gente, eu acho, sabe, assim, meio que... Como é que fala? Cara, você gastou um puta dinheiro nessas roupas, você não usa. Tá lá jogado, guardado na etiqueta ainda, sabe? Pra mim não faz sentido essas coisas. Quer ver, ó, um exemplo, vai. A abençoada tinha, acho que ela comprou, ela mostrou lá um óculos de marca, aí a diva gostou e tal, e depois de alguns tempinhos assim, a diva apareceu com um óculos da mesma marca. E aí ela já falava, nossa, você tá vendo só como ela é invejosa? Olha só, eu mostrei o óculos pra ela de tal coisa, ela foi lá e comprou igual, né, da mesma marca. Isso é normal as pessoas fazerem. Se eu ver as minhas amigas com alguma coisa que eu gostei, eu também vou querer. Então, quem é que não tem inveja aqui nesse lugar? Muitas coisas assim que já, depois no final, depois de tudo isso, eu vi que a abençoada mentia muita coisa. Tudo o que eu pensar assim dela, e mesmo as coisas que eu for falar aqui, cara, eu nem sei se é verdade ou não, gente, porque ela mentiu tanto, mas tanto, inventou tanta história. Eu repeti isso várias vezes. Eu falei, olha, abençoada, as coisas que você fica falando, né, que acontece entre você e a diva. Cara, eu que tô por fora vendo, não parece que, assim, parecia que vocês eram amigos, mas na minha opinião agora, eu não acho que vocês são amigas de verdade. Amigas não é desse jeito. Uma vez eu cheguei a falar pra ela, parece que vocês ficam se comparando, porque as duas têm muito em comum. Elas são mães, têm lá os filhos delas, têm o marido, têm o mesmo emprego e tal. E aí, meu, não é de o meu ser o melhor, mas só que se uma falava, sei lá, do óculos, a outra também tinha que falar do óculos. Se a diva falava do marido, aí vinha lá e a abençoada falava do marido dela. Se a abençoada falava do carro, a diva ia lá e falava do carro. E ficava nessa babaquice do caramba, sabe? E aí eu falei, ó, eu não acho que vocês são amigas não, meu. Você reclama tanto sobre isso, né? Se eu fosse você, ou eu conversaria com a diva, ou eu me afastaria dela. Isso não é amizade. Ah, ela cagava porque eu falava, gente. Pelo menos uma das desculpas que a abençoada falava, tacava pau na diva, mas depois ela falava, não, mas eu gosto dela. Eu tenho dó dela. E ela sempre, assim, ficava repetindo. Eu não tô sendo falsa, já que isso daqui não é falsidade. Porque o que eu tô falando pra você, eu falo na cara dela. Mano, o tempo todo ela fazia isso, sabe? Por quê? Porque às vezes, gente, eu não consigo esconder minhas expressões faciais, né? De certas coisas. Então, eu acho que acontecia isso, de ela ver que eu tava assustada por causa das coisas que ela falava. E ela falava, Jaque, mas isso não é falsidade não, porque isso eu falo na cara dela, né, sobre a diva, por ela estar ficando assim desse jeito comigo, eu comecei a ficar, né, irritada, então também eu comecei a me afastar dela. Assim, uma vez, eu já tava por aqui, eu passei do limite já de irritada com a diva, e a abençoada já tava lá falando da diva, metendo pau nela. Eu não lembro o que era exatamente o assunto, eu sei que me fez lembrar de uma coisa. Uma vez eu tava com a diva, a gente tinha saído e aconteceu um negócio com ela. E ela pediu pra manter segredo, gente. A burra aqui acabou contando esse segredo. Justo pra quem? Que ela não queria... Tipo, a diva falava, já que eu não quero que conte pra pessoas, porque tem gente que vai querer dar risada, sabe? Da desgraça dos outros e tal. E aí, infelizmente, a abençoada, ela é dessa forma.
E eu acabei, eu burra aqui, né, infelizmente, acabei contando esse segredo. Não é nada demais assim, só que é mais porque pra diva é uma coisa vergonhosa. A pessoa não falou nada quando eu contei, ela só ficou assim, quieta, só ouvindo e tal, né. Passou uns dias, o que aconteceu? Teve uma vez que eu tava já assim, esse dia eu tava muito estressada que tinha acontecido alguma coisa, eu não lembro o que era agora. Essa amiga, né, ela tem pra mim, isso é coisa minha, meu julgamento dela. Mas ela, eu acho ela muito arrogante às vezes, ignorante, fala uns negócios, dá umas respostas sendo que não precisava ser daquele jeito. E tipo, a gente acha, né, outras pessoas também, acha que é natural dela, tá? Ela não percebe, talvez. Ou mesmo assim, tem coisa que ela sabe que ela é grossa, ela não tá nem aí, ela fala isso mesmo. Teve esse dia aí que eu tava no auge do estresse, e aí ela começou a querer vir falar umas merda pra mim, né? Ela que veio falar comigo, eu nem procurei esse assunto não. Ela começou a falar da diva e tal, e ela começou a falar um monte de bosta. Aí eu não gostei, eu explodi ali, só que, né, não explodi assim, nossa, eu vou quebrar tudo aqui, né? Eu respondi ela, né, bem dado assim. Quis ficar apontando o dedo, falando assim que eu tava vendo só o lado ruim da diva, que eu deveria ver as coisas boas e tal. E aí eu falei pra ela, ó, seguinte, não é você que tá passando por isso, né? Não é você, porque se fosse com você, eu duvido que você ia agir diferente de mim e exatamente do jeito que você tá falando. Eu duvido isso muito. É fácil você falar, sendo que não é você que tá passando por isso. Eu tava putaça, assim, e eu me conheço, então eu falei pra ela, né, depois que aconteceu tudo isso, eu falei, ó, hoje eu não vou sentar com vocês, eu não vou jantar com vocês porque eu tô muito estressada. A gente conversou depois, a gente voltou ao normal e tal, porque a gente ficou sem falar esse dia todo do trabalho. Depois disso que aconteceu, elas ficaram me irritando, tipo, elas ficaram me enchendo o saco, me irritando assim, falando assim, ai, porque você não precisava ter saído da mesa. Teve uma outra vez que acabou que a gente se desentendeu de novo, eu e essa amiga. E a burra que fez o quê? Eu me obriguei a sentar lá na merda da mesa, gente. Não deveria ter feito isso. E sentou eu e a amiga lá primeiro, que as outras não tinham chegado ainda na mesa. Estamos sem se falar, mó climão. Aí chega quem? A abençoada primeiro. A diva demorou muito pra chegar na mesa. A abençoada chegou e hoje, pensando hoje, eu acho que foi um pouco estranho, porque ela não veio falar comigo de costume, do jeito que ela é. Ela é bem uruçaia, ela fala muito alto, sabe? Assim, parece que tá gritando e tal. E ela não veio falando comigo, não. Porque já aconteceu, gente. O dia não tá legal uma vez. Ela pegou e chegou e falou pra mim, Jaque, tá tudo bem? Ou mandou uma mensagem. Como as duas estavam falando e eu não tava falando com a outra, então eu não ia me envolver na conversa. Eu não ia fazer isso. Porque pra mim, isso não é, pra mim é um climão isso. Fiquei na minha. Fiquei lá no celular. Eu peguei e saí da mesa, porque eu já tinha comido, saí da mesa. A diva chegou logo em seguida. Quando foi na hora de voltar pra casa depois do trabalho, na fila lá, que a gente tem que ficar na fila pra bater lá o troço, a abençoada diva e a amiga tava todo mundo assim já ali na fila, porque o pessoal não me espera. A abençoada ficou chamando eu. Isso que ela sabe que eu não tava bem com a amiga e nem com a diva. E ainda assim me chamou. Aí eu falei, não, não quero, eu vou ficar lá atrás sozinha. A gente passou da fila, a gente pegou o nosso sapato lá, que tem que pegar o sapato, troca. Quando foi lá fora de novo, porque queria falar comigo. Aí era pra dar um presente dela lá. Peguei, de boa, agradeci e fui embora. Porque eu não posso ficar fazendo hora, a gente aqui pega a van pra ir trabalhar e pra voltar pra casa. Quando eu cheguei em casa, o que acontece? Essa abençoada veio mandar um monte de merda pra mim na mensagem, reclamando, falando que eu tava como que é ela? Tipo, do jeito que eu tava agindo, ela não aceita, porque ela não fez nada comigo, pra eu estar agindo desse jeito com ela e tal. Mas ela foi grossa. Eu já tava por aqui, tudo que veio na cabeça eu falei. Eu falei, quer saber, eu não vou ficar filtrando nada dessa merda não. Tudo que veio na cabeça eu vou falar. Só que eu não fiquei xingando ninguém, não fiquei jogando palavrão nem nada. Aí eu peguei e falei assim, ó, seguinte, em primeiro lugar que eu não fiz nada com você, tá? Você que tá se doendo, não sei porquê. O meu problema era com outra pessoa. A gente não se falou o dia todo. Você não quis saber se eu tava bem ou não, de verdade. Aí ela pegou e falou, não, porque eu perguntei pra você na mesa. Pois é, né? Eu não escutei. Você quer que eu faça o quê, minha filha? Ela queria me obrigar com que eu não agisse desse jeito, com que eu não sentisse o que eu tava sentindo, pra ficar de boinha. E falei assim, ó, não funciona assim não, viu? Tanto é que você tá falando o quê? Você é o sujo falando mal lavado, porque quando é você, né, você fica também de mau humor, de cara de cu na mesa, e ninguém aqui ficou falando merda pra você. Pelo menos eu respeitei quando você não tava legal. Eu mandava mensagem pra você pra saber se tava tudo bem com você. Não sei se ela gostou ou não, porque eu mandei as respostas pra ela não me retornou mais não. Quando foi no dia seguinte, e olha só, gente, teve esse dia que a gente conversou sobre isso. Aí no dia seguinte, tava de boa, né? Assim, ela tava meio sem graça, mas a gente tentou conversar normal, se falar normal ali na mesa. Passou 2 dias desse jeito. No terceiro dia, do nada, não aconteceu nada. Do nada, no terceiro dia, a menina pega, já chega com cara de cu, não tava olhando pra minha cara.
Aí na mesa, quando estava todo mundo ali junto, eu ia conversar com as meninas, ela fechava a cara, eu não queria dar atenção, não queria ouvir, ficava no celular. Mas quando eram as meninas falando, aí ela ficava normal. Aí eu achei estranho, né? Aí eu pensei, vou ver se é comigo mesmo, né? Porque às vezes a gente tem esse pensamento errado das coisas. E aí o que aconteceu? Além disso, na mesa, quando a gente tava assim, a gente ia se cruzar lá no corredor, né? Na hora de se cruzar, ou ela fingia que não me via, ou ela via eu de longe e tentava assim não ficar assim no mesmo caminho pra não precisar se cruzar uma com a outra. E aí depois de um tempo que eu percebi, e eu só prestando atenção pra ver isso daí, se era só comigo, né? E aí depois o que mais assim deu na cara foi que uma vez realmente eu estava na frente dela e ela passou e fingiu que eu não estava ali na frente dela. Então depois do serviço de novo, eu não falei com ela no serviço, mandei mensagem pra ela que nem ela fez comigo e perguntei qual que é o seu problema. E ela falou, ai, tá tudo bem, é porque eu só tô quieta. Aí eu peguei e falei, ó, seguinte, é mentira sua, porque você tá agindo assim assado comigo e quando é com as meninas você não tá fazendo, você não tá agindo desse jeito. Aí eu falei, ó, seguinte, mano, quando é com você as coisas que acontecem, aí não pode acontecer, não, ninguém pode fazer nada, né? Mas quando é com uma coisa que não tá do seu agrado, aí você quer reclamar dos outros. Então, assim, por último eu falei, ó, seguinte, diferente de você, que você não fez isso, porque pra mim isso não é amizade, eu vou respeitar o que você tá aí putinha com alguma coisa. E se você precisar de alguma pessoa pra desabafar, eu vou estar aqui. E assim, o primeiro erro dela, gente, foi que ela se ficou lá, se doeu e virou a cara pra mim. O segundo erro foi que depois que eu falei essas coisas pra ela por mensagem, ela ficou dias assim, dias não, ficou até agora, né? Continuou mesmo assim de cara virada. E eu peguei esse tempo aí pra refletir, né, na vida, refletir ela, se realmente aquilo era uma amizade e tal. E aí eu comecei a pensar, bom, a menina já meteu pau na diva. Ela já meteu pau nessa amiga, né? Essa amiga aí que senta com a gente também já meteu pau nela. Ela já meteu pau em outras mulheres lá que trabalham junto com ela no mesmo setor que ela, tá? Pessoas que ela conversa, já trocou pra dar risada, já saiu junto. E essas pessoas hoje em dia já sabem das coisas, né? E é óbvio, gente, se ela meteu pau um monte de gente ali, você acha que ela já não meteu pau em mim? Não, realmente não tem coisas boas. Não vale a pena, assim, tentar ter a amizade dela. Então pra mim, eu cortei ela da minha vida, né? Eu esqueço que ela existe. Eu lembro só quando eu vejo lá na fábrica e tal. E mesmo assim eu não fico fazendo aquilo nela não, porque ela passa de narizinho pra cima, começa a ser mais uruçaí do que o normal, porque eu acho que é proposital pra fazer essas coisas, sabe? Mas aí eu cago pra ela, que nem... Agora não faz mais diferença na minha vida, não. Eu não falei nada pra diva, tá? Porque eu ainda assim... Eu achei melhor não ficar falando essas coisas, porque não ia mudar em nada. A diva sabe quem ela é. Não sabia de tudo, mas a diva sabia, assim, tinha noção de algumas maldades que a abençoada fazia. Mas até então não interferia ninguém, né? Não prejudicava ninguém, então a diva aceitava os defeitos aí da amiga. Uma vez a diva me mandou mensagem falando assim, já que a abençoada lá falou que te mandou mensagem pra ver um negócio aí num site, pra comprar e tal. Você não vai responder ela? Eu falei, diva, eu não recebi nada não, cara. Eu fui até verificar de novo, né, se eu recebi mesmo a mensagem, eu não vi. Sério, cara, que estranho. Eu não recebi nenhuma mensagem da diva, da abençoada, cara. Eu excluí o número dela, é claro, eu parei de seguir ela nas redes sociais e tal. Só que, mesmo assim, eu poderia ter recebido a mensagem dela, né? Não recebi de jeito nenhum. Eu não quis adicionar ela de novo pra conversar com ela sobre o que ela queria lá comprar no site. Aí eu peguei e falei assim, diva, pode falar com ela, viu? Porque eu não vou mandar mensagem, não. Pode falar assim, aqui eu agradeço muito por lembrar de mim, só que eu não tô afim de comprar nada, não. A diva veio falando pra mim que ela ficou putaça que eu não retornei ela por as mensagens, né? Começou a acontecer uns negócios aí, né? Que a diva falou, começou a anotar nela, que ela começava a falar umas coisas que a diva ficava meio assustada assim, que achava pesado e tal. E aí aconteceu de que a diva começou a abrir os olhos. E aí foi onde eu aproveitei, né? E, tipo assim, quando eu fui conversar com ela, tinha acontecido uma coisa antes, que é o que eu não posso falar de jeito nenhum, que eu queria muito falar. E a abençoada tentou me prejudicar em uma coisa aí. A diva viu tudo isso, começou a comentar sobre isso. Fui falar com a diva, né? Porque quando aconteceu o que aconteceu entre eu e a abençoada, mano, eu nunca perguntei da abençoada pra diva, nunca fiquei falando da abençoada pra diva, nem nada. Realmente ela morreu pra mim. Eu falei, diva, eu queria pedir desculpas, né, pelas coisas que aconteceu entre a gente. Quando a gente começou lá a se estranhar lá atrás, eu podia ter agido de outra forma, mas realmente eu não tava bem emocionalmente e eu fiquei cega, né? Por isso que eu não raciocinei direito e tal. E também eu queria pedir desculpas porque tinha coisas que eu acho que eu agi do jeito errado. Aí, assim, eu queria contar só a minha parte pra pedir desculpas pra diva, só que não tinha como falar sem meter a abençoada junto. E aí foi onde ela quis saber de tudo, né? Ela quis saber o que a abençoada falou dela.
falei pra ela, eu contei, ó, mil perdões, mas eu contei o seu segredo. Mano, depois que você falou isso com ela veio me contar na mesma hora. Eu não me surpreendi porque é óbvio, isso é muito óbvio dela, que ela faria umas coisas dessa. Porque eu contei pra abençoada e no dia seguinte ela contou pra diva e ela lá fingindo que era minha amiga. Pelo menos a diva me perdoou e ela também falou já que eu compreendo, porque até então a gente não se conhecia tanto assim, a gente não era tão juntas assim como hoje em dia, as coisas são diferentes. Aí eu falei, ó, realmente eu não sabia se eu podia falar ou não, eu tava com medo de vocês dois brigar por minha culpa. Às vezes no começo parecia que era algo idiota, né, algo bobo. Eu contei toda a história pra ela, foi onde ela falou, ó, isso daqui ela tá mentindo, isso daqui, essa história não aconteceu desse jeito, aconteceu aqui desse jeito. Foi onde a gente começou a descobrir a maldade que ela tem, porque eu achava que a maldade que ela tinha tava aqui. Mas depois fui descobrir que tava aqui, ó, bem aqui em cima. Aí eu falei pra Diva, Diva, ainda bem, nossa, ainda bem que eu não ficava falando de você. Só aconteceu de eu falar isso. E as únicas coisas que eu falava de você que eu reclamava foi quando acontecia pra mim você tava com ciúme. A Diva falou que ela me mandou uma mensagem pra ver lá, pra comprar um negócio no site. Ela fez isso pelo que a Diva fala. Ela arrumou um meio da gente se falar. Ela não iria vir conversar comigo, pedir desculpas. Não pedir desculpas, pelo menos falar assim, vamos voltar a se falar. Não. Eu falasse com ela de novo, da gente estar assim, desse jeito, e eu ficar correndo atrás dela. Pra gente voltar a se falar. Porque a Diva falou que também já aconteceu praticamente a mesma coisa com ela. E todas as vezes que acontecia da outra lá virar cara pra Diva, né, ou das duas brigarem, sempre a Diva tinha que correr atrás, sempre a Diva correu atrás dela. Foi a desculpinha dela pra ela fazer eu correr atrás dela. Ah, e uma coisa, acontecia muito, vamos supor, a gente tava na mesa, a abençoada ela agia como indiferença pra Diva. Por exemplo, tinha coisa que a Diva falava, comentava, pra ela era indiferente, mas é porque era com a Diva. Se eu falasse da mesma coisa, ela iria dar atenção, ela iria, nossa, ficar animada com alguma coisa que eu falasse. E quando era com a Diva, as coisas eram assim, desse jeito, diferente. A Diva já percebia que ela era desse jeito. Aconteceu, sei lá, da Diva falar pra gente ir num restaurante X. Aí a abençoada falava, ai, aquele restaurante eca, tipo, qualidade é horrível, é péssimo. Ai, aquele lugar é uma merda e tal. Aí passou um tempo, vamos supor que eu falava assim, ai, vamos no restaurante X? Aí ela falava assim, nossa, eu não vejo a hora de ir lá, porque eu tô com saudade daquela comida tal, desse restaurante e tal. Então isso acontecia muito, gente. Tem uma menina que nossa, ela baba ovo, assim, ela se arrasta pela abençoada. Pelo menos quando eu conheci ela, ela não parecia ter a mesma maldade que a abençoada. E essa menina, ela namora uma outra menina. E a abençoada já falou coisas assim, preconceituosas. Comentou um negócio preconceituoso. Eu não sei se essa menina sabe. Não sei se ela, tipo, tem ciência do jeito que ela é tão maldosa. Às vezes, talvez as pessoas não tenham ciência que são maldosas. Tem gente que acha que ela tem probleminha de cabeça, gente. Eu não sei se eu falaria... Eu também viria ela como problema de cabeça, porque pelo menos maldade, gente, que eu saiba, não é problema de cabeça, não. Assim, gente, lá no começo não parecia que era maldade. Eu achava mesmo que era normal isso, tipo, só queria desabafar, né? Pra alguns, quem ouvir, talvez falava assim, nossa, você é trouxa, Jaque, porque olha só o que a mulher fazia e você ficava quieta, você não falava nada. No começo não dava pra ver que era desse jeito. E foi muito rápido que isso aconteceu. Acho que foi entre 1 mês e meio ou 2 meses que aconteceu tudo isso, né? Eu consegui me afastar, né? Que ela me fez me afastar. Ainda bem, que agradeço até ela por isso. Eu acho que era pra acontecer isso, sim, gente. Porque pelo menos foi o jeito que fez afastar ela da Diva, porque tava precisando muito. Tava precisando muito, porque é umas coisas que a abençoada também comentava, que parecia que tava desejando que acontecesse coisas ruins, sabe? Por exemplo, uma vez eu tava ruim, eu tava com cara de ruim, assim, de parecer que tá doente lá no serviço. E é porque eu tava com uma enxaqueca do cacete, mano. Que eu tenho enxaqueca assim, quando ataca é foda. Essa época eu tava tendo muito coronga. Eu cheguei na mesa, elas ficaram comentando, ó, já que você tá com uma cara e tal, né? Mano, a abençoada já pegou e ficou falando, é corona, é coronga. Ah, você tá com coronga. Sabe assim? E aí eu achei, nossa, gente, eu achei estranho. Eu falei, mano, nossa, essa mulher tá querendo afirmar com tanta certeza assim, né? O jeito que ela fala, parece que tá querendo jogar mesmo pra você que você tenha. E a Diva já comentou isso uma vez pra mim também, que eu não sei o que foi que a Diva comentou pra abençoada de uma coisa que ela queria fazer lá na vida dela. E ela ficava sendo negativa em relação a isso, abençoada. Com tudo isso que eu, né, falei aqui, a história. Assim, vai ser um exemplo. E pra mim mesma vai ser pra refletir, porque é bom, porque eu tenho aprendido com isso. Hoje em dia, essa abençoada, ela tá bem excluída, viu? Porque eu não precisei contar não, viu, gente? Eu não precisei contar as fofocas de que ela fazia dos outros, não. As pessoas, com o tempo, começaram a ver quem ela é de verdade. E a partir de então, as pessoas começaram a se falar ali
e querendo, falando, ó, a fulana já fofocou de você. Já fofocou de você, de você, de você. Então, ela ficou bem excluída agora. Tem muita gente lá que não tá querendo mais ficar perto dela, não. E eu não precisei fazer nada. Ela tava até assim, você não via mais ela na fábrica, né? Ela ficou assim, realmente escondida pra ninguém. O pessoal acha que não deve ver, não vê ela e tal. Só que a gente agora mudou, né? A gente tá trabalhando de madrugada. Ixi, aí ela tá com um sorriso assim, ó. Tá com um sorriso porque não precisa mais enfrentar as pessoas que ela meteu o pau, né? Que ela tentou ferrar com as pessoas. Já levantou o narizinho pra cima. E eu tô tentando ficar na minha, bem longe dela, na verdade, bem longe assim. Que ela que vai viver a vida dela feliz da vida, né? Que nem eu tava falando, eu não sei se ela vê que ela é tão maldosa assim. Tem gente que critica muito os outros, é falso. Tem gente que é muito falso e talvez não perceba que é falso. E ainda não gosta não quando você fala disso pra eles, viu? Se for pra ela ver esse vídeo, olha a história que eu contei. Não sei se ela vai ver de outra, pela minha visão, vai compreender. Ou ela vai estar tacando foda-se. Mas se ela não vê, não enxerga isso, eu espero que pelo menos ela, né, caia na real, caia a ficha. Se arrependa, né, das coisas que ela fez pras pessoas. Ela até atacou muito pau em mim, gente, porque já vieram me falar das coisas que ela já falou de mim. Coisas pesadas ainda, viu, gente? Muito pesadas, mas eu não me importo, não. Mentira pra mim, ou praga dos outros, eu não deixo interferir na minha vida. Quem sabe, né, ouvindo o que os outros têm a falar, ela mude, né? Porque eu acho que vai ser um pouco difícil. Então, gente, eu espero que, assim, vocês reflitam a história. Eu não quero que vocês fiquem focando na pessoa, porque não interessa a pessoa. Não interessa, tipo, quem é ela, ou vão foder com ela, vão ferrar com ela. Não interessa quem é ela. Pessoas assim, geralmente quer palco, quer que você dê atenção. É até melhor você largar de lado, esquece da pessoa. A melhor coisa que você faz na vida. E só aprende com a história, com o que aconteceu, para que você não faça a mesma burrada. Claro que eu fico muito decepcionada comigo mesmo, eu fico muito triste com a merda que eu fiz, mas agora eu aprendi, né? Mas também ao mesmo tempo eu fico feliz e orgulhosa porque eu não fiquei tacando pau da diva ou das outras pessoas pra ela, né? Ainda mais pra pessoa, nossa, pra esse tipo de gente que podia ter acabado com a minha vida com as outras pessoas. Isso se não estiver inventando coisa de mim pras outras pessoas, que nem ela fazia comigo, né? Eu acho que eu só vou saber se a pessoa é assim, assado mesmo, quando eu conhecer ela, né? Que nem uma vez, teve uma outra lá abençoada. Existiu várias abençoadas naquele lugar, mas tinha uma outra abençoada que já tacou o pau numa mulher aí. E desde o começo eu nunca acreditei, porque não era isso que eu via dessa mulher, né? E realmente eu tava certa. A outra, eu não sei se ela mentiu ou ela realmente que ela tem uma visão errada, essa outra abençoada, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, dessa fofoca. Ai, minha garganta já tá cansada de falar de tanto. Eu acho que eu deve já ter passado mais de 1 hora de vídeo já. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Reflitem aqui no Japão, no Brasil. Mas aqui no Japão, não sei porque as coisas ficam mais tensas entre as pessoas no local de trabalho. Até o próximo vídeo. Um beijo na bunda e tchau, tchau.